Olá, queridos, tudo bem? Hoje vamos começar capítulo 5, um capítulo novo aí nos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Bem-aventurados os aflitos. E quem não está aflito, quem não está passando aí por um momento de aflição, ou já passou, ou está vendo alguém passar, né? E isso até acaba também nos causando aflição. Então, o nosso estudo vai falar sobre isso. A gente vai dar início a esse capítulo que vai falar desse tema. Lembrando sempre de fazer a leitura, a prece para estarmos harmonizados e recebermos as melhores vibrações. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, acima de tudo, aos nossos benfeitores espirituais, mentores que estão conosco, e agradecendo também a presença de vocês aqui comigo virtualmente para a gente estudar juntos mais uma vez. Então, pessoal, bem-aventurados os aflitos. A gente pode começar já tentando entender o que seria esse bem-aventurado. O que é esse termo bem-aventurado? Aquele que desfruta da bem-aventurança. A bem-aventurança, quando a gente procura no dicionário, vai aparecer com o significado de felicidade, uma felicidade suprema. Mas quando a gente agora coloca na frase bem-aventurados os aflitos, então os aflitos têm uma felicidade suprema. Aí eu olho pra mim, eu lembro da semana passada, eu lembro daquela pessoa que eu conversei na rua, que estava muito aflita e ela não me parecia feliz. Quanto mais desfrutando de uma felicidade suprema. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais. Quando vamos para essa palavra aventurança, vamos nos aproximando de um significado de destino. Então agora isso vai ficando um pouco mais fácil da gente compreender, porque a bem-aventurança seria algo como um destino à felicidade. Então, bem-aventurados os aflitos seriam espíritos destinados à felicidade, esses que estão experimentando a aflição. E é importante esse entendimento porque no Espiritismo estamos sempre falando aqui nos nossos vídeos dessa questão da dor, dessa questão da encarnação, dos sofrimentos, que tudo tem um motivo e esse motivo é o aprendizado para a nossa evolução moral. Falamos inclusive disso no capítulo passado, nos vídeos passados. Logo, essa aflição também tem um motivo, que é nos levar à felicidade suprema. Então, esse capítulo aqui do Bem-aventurados os aflitos, nós vamos precisar que esse entendimento nos acompanhe por esse estudo e, claro, o ideal é que ele nos acompanhe por toda a nossa vida, porque o Consolador, o Espiritismo, ele não vem para nos tirar a dor, porque a dor é o nosso aprendizado, a aflição é o nosso aprendizado. Ele vem para tirar o nosso desespero. Ele vem para tirar aquela parte que vai atrapalhar a nossa caminhada. Ao invés de educar, vai atrapalhar. Entender isso é muito importante, ainda mais nesse momento que estamos passando, que é um momento que estamos presenciando muito desespero, muito pânico, ansiedade, muitas aflições, muitos suicídios, principalmente do pessoal mais jovem, adolescentes aí de 13, 14 anos, a gente está vendo que os índices estão altos. Então, isso tudo é uma consequência de toda essa aflição, maior ou menor, de que todos nós estamos passando de alguma forma, porque ainda estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Outra coisa que eu queria comentar antes de entrar propriamente aqui no texto foi uma coisa que eu ouvi num outro estudo e queria repassar para vocês, que achei bem interessante, falando sobre a forma como o codificador, né, nos trouxe aqui essa arrumação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vem falando aqui no capítulo 1, 2, 3 e 4, que são a base. Ele vem trazendo, o Kardec organizou não por uma ordem cronológica, como ele explica lá na introdução, mas ele veio trazendo o que ele entendeu, o que ele achou melhor codificar como uma
base. E agora, no capítulo 5, ele começa a trazer um conforto e vai interromper essa série de bem-aventurados, digamos assim, com uma parte falando do Cristo Consolador. É interessante observar também como que o Evangelho está codificado de uma forma para que o nosso entendimento possa ter esse encadeamento. E passado então essas pequenas explicações, já conseguimos entender do que se trata esse capítulo, pelo menos esse início, né, o que a gente vai falar hoje. Os itens 1 e 2 sendo trechos retirados do Evangelho e o item 3 sendo a explicação falando da justiça das aflições. E aí, por que eu fiz essa introdução explicando bem-aventurança, falando dos aflitos? Estamos destinados à felicidade e para conseguir chegar lá é que estamos passando por essas aflições. Por que eu falei isso? Porque o primeiro item aqui vai falar de justiça das aflições. E é uma coisa que a gente só consegue entender, essa questão da justiça, quando entendemos primeiro que tudo tem um porquê, que nada é por acaso e que tudo vem de uma causa inteligente, vem de uma inteligência suprema, que é o significado de Deus aqui, a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando ele vai trazer essa questão da justiça das aflições, vai ser abordado essa pergunta que às vezes permeia, né, os nossos pensamentos, que é aquela coisa de por que existe tanta miséria e tanta pobreza? Por que umas pessoas conseguem tudo com tanta facilidade e outras com tanta dificuldade? Falamos disso nos vídeos passados, do merecimento de cada um, como nascemos, como fomos criados simples e ignorantes, e a partir daí, dependendo do nosso livre-arbítrio, vamos adquirindo certas coisas e vamos tendo necessidade de ter que resgatar, de ter que ajudar, de ter que aprender, e aí toda a dinâmica das encarnações, elas vão se desenvolvendo nesse sentido. Só que, o que está regendo isso tudo? Uma justiça divina. Lembra que eu falei ação e reação? Que a gente fala assim, poxa, mas por que fulano já nasceu rico? Por que já fulano já nasceu com aquelas qualidades? Você vai me dizer que ele não tem um privilégio? E aí eu expliquei, ele pode ter um privilégio nessa vida, que a gente está olhando e está julgando, fulano é um privilegiado em relação a mim, em relação a outro, mas essa condição que ele está, se a gente analisar num todo, numa visão macro, vamos perceber que ou é um privilégio que ele mesmo fez jus, ou nem sequer é um privilégio, como possa parecer aos nossos olhos aqui dessa visão restrita. Então é disso que a gente vai falar um pouco hoje, esse tema de bem-aventurados os aflitos, ou seja, existe uma justiça divina fazendo com que esses que estão passando por aflição hoje serão bem-aventurados, porque existe uma lei maior regendo. Então, os dois primeiros itens aqui, pessoal, se você está aí acompanhando comigo no Evangelho, você vai ver que tem uma introdução aqui falando de todos os itens que vão ser tratados aqui nesse capítulo. Depois tem o item 1 e o item 2, que são trechinhos do Evangelho de Mateus e depois de Lucas. E ele fala, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. E aí quando a gente lê isso aqui, a gente fala assim, nossa, mas quem sofre perseguição pela justiça é uma pessoa que está em débito, que está em dívida ali. Como que ela está errada, né? A gente pensa assim, quem é que hoje está sendo perseguido pela justiça? Uma pessoa que roubou, uma pessoa que matou, uma pessoa que nas nossas leis, né, civis, ela está contrariando ali algum código e por isso ela está sendo perseguida pela justiça. E é dela o reino dos céus, aí você fala, não entendi, deu uma confusão. Mas vamos voltar lá no tempo de Jesus e vamos lembrar como que os cristãos foram perseguidos por uma justiça? Lembra disso? Então, a gente está falando do Evangelho de Mateus, dessa época. Quando ele fala aqui desses que choram, desses que estão aflitos e desses que estão sendo perseguidos pela justiça, serve para o nosso mundo de hoje, porque até hoje a gente está chorando, até hoje a gente está sofrendo, mas especialmente esses perseguidos pela justiça, era essa justiça da época que não aceitavam os cristãos. E a gente vai lembrar que os cristãos foram levados para o Coliseu, a gente vai lembrar que eles foram presos nas tochas muitas vezes, era muita tortura, era muita barbárie. Ou seja, não bastava só eles serem às vezes excluídos da sociedade
ou enfrentarem o preconceito, eles realmente sofriam tortura por seguirem o Cristo, por terem uma crença diferenciada. E aí vem o consolo. Então vem esse bem-aventurados, porque esses espíritos que ficaram do lado do Cristo, que foram fiéis ao Cristo e estão sofrendo em nome dele, vão experimentar essa felicidade. Ah, mas hoje alguém vai pro Coliseu, alguém vai ser preso numa tocha? A gente não precisa ser tão radical. Se aceitamos com resignação, com resiliência aquilo que nos é dado, se sabemos agradecer, se sabemos reconhecer os nossos aprendizados dentro dos sofrimentos e dentro das aflições, estaremos juntos com Cristo. Seremos fiéis ao Cristo. É isso que a gente tem que entender. E, por conta disso, somos bem-aventurados. Se estamos seguindo a nossa caminhada da melhor forma, se estamos sabendo tirar o melhor proveito da nossa dor e do nosso sofrimento, estamos sendo fiéis às leis de Deus. Estamos sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus e, por isso, seremos bem-aventurados. No segundo item, aqui no item 2, ele fala: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. E a gente vai reparando, né, que existem todos os tipos de causas, assim, que podem causar o sofrimento, o choro, a dor, aqueles que são perseguidos pela justiça. Agora ele menciona aqui a pobreza. Vai falar agora do bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E aqui a gente tem um trechinho do Evangelho de Lucas, que é um trecho que tem que ser lido com cuidado. Então, será que a gente tem que fazer voto de pobreza? A gente tem que largar tudo? Poxa, mas eu gosto da minha casa, eu gosto dessa blusa que eu tô usando, eu vou ter que vestir agora uma roupa que eu não gosto, ter uma casa que eu não gosto? Não é nada disso, né? A gente também já teve a oportunidade de falar isso aqui nos vídeos. Vamos chegar no capítulo que vai falar especialmente disso. Mas o que seria esse ai de vocês ricos? Então, será que um rico, eu posso afirmar que agora um rico necessariamente, ele não vai ser um bem-aventurado? Ele não vai ter o reino dos céus? A gente tem que ter cuidado. De que rico que ele está falando aqui? O rico que buscou a felicidade só no prazer material e não soube ver ali a riqueza espiritual. Então é aquela pessoa que às vezes ela se preocupou imensamente em cuidar muito do corpo, em cuidar muito da casa, em ter muitos bens, e foi se descuidando da sua ascensão moral. Se essa pessoa ela só ficou presa nas coisas materiais, na riqueza material, o que vai acontecer quando ela se deparar com a realidade do mundo espiritual? Onde não tem dinheiro, onde não tem aparência, ou pelo menos a aparência não vai contar para conseguir alguma coisa. Com que essa pessoa vai se deparar? É aquela pessoa que ria antes porque estava ali munida de recursos materiais, mas agora sem esses recursos aos quais ela se apoiou, essa pessoa vai chorar. Então seria uma alusão a esse prejuízo que nós nos causamos por valorizarmos muito ou só as coisas materiais. E aí lembrando, né? Então não tem nada a ver você, mas eu vou ter que me desfazer do meu carro, da minha casa, do meu telefone. Não, você não tem que se desfazer. Você tem que viver bem, você tem que ficar feliz. Porém, sem depositar toda a sua energia, todo o seu gasto, toda a sua crença nos seus bens materiais ou nas coisas materiais. É como algumas pessoas acham que muitas vezes, por conta do seu dinheiro, estão impunes e podem fazer o que quiserem, podem tratar os outros como elas pensam, só porque elas estão ali do alto de um pedestal monetário, né? Ou do alto de um poder, mas isso aqui na Terra. E é disso que ele está falando aqui. Se basearam nessa riqueza, se acostumaram com essa riqueza, mas ai desses ricos, quando eles se depararem com a realidade, que eles vão ser, como fala aqui, constrangidos a gemer e a chorar. E aí, pessoal, depois de ler isso aqui, a gente entende um outro ponto, né? Quem são esses aflitos? Será que a gente falou aqui desses cristãos que foram queimados, que foram expostos à tortura? Mas e nós? Será que também nós não somos esses aflitos? Porque vamos analisar, aflito é aquele que está passando por uma aflição.
E a aflição, ela não precisa ser necessariamente uma dor ou um sofrimento. A gente pode ficar aflito porque estamos esperando algo acontecer ou porque estamos com medo de que algo aconteça ou não aconteça. Isso vai gerando aquela ansiedade. A gente não precisa estar chorando e sofrendo, mas o simples fato da gente já estar preocupado com alguma coisa ou com alguém já nos gera uma aflição. E aí, o que é interessante a gente perceber? Por que temos essa aflição? Por que estamos preocupados com algo que vai acontecer? E veja bem, eu não estou falando de você não ter responsabilidade, do tipo, então eu não vou me preocupar com nada, as minhas contas estão vencendo, mas eu não vou me preocupar porque eu não quero ficar aflita. Não é isso, tá, gente? Não confunda aí responsabilidade com o que a gente está falando, que é se preocupar com algo que você não pode controlar. Então, é dessa aflição que eu estou falando. Você está esperando uma resposta de alguém que vai trazer um impacto para a sua vida. Só que não há nada que você possa fazer, porque a sua parte você já fez, você falou o que tinha que falar para a pessoa e agora essa pessoa ficou de te dar uma resposta. E aí a gente fica naquela aflição, né? Ai meu Deus, quando será que vai ligar? Será que vai ligar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Dependendo do que a gente está esperando, né? Porque não confiamos. E com isso a gente consegue fazer uma linha de entendimento que é associar a nossa aflição à nossa falta de fé. Essa fé que é acreditar que existe um Deus maior, para a gente sair desse lugar de que a gente acha que tem algum controle. Temos o nosso livre-arbítrio e vamos sim ter controle sobre certas ações. Podemos sim mudar certas situações com as nossas atitudes, mas a maioria das coisas, mas existem muitas coisas que não dependem das nossas atitudes, a gente até acha, mas estão fora do nosso controle. Porque quem está no controle? Deus, a inteligência suprema. Então, quando a gente consegue entender que estamos aflitos, claro, é um aprendizado, de novo, não é fácil, tá, pessoal? Não tô falando aqui, não é porque eu tô falando aqui que é super fácil, não. Mas estamos aflitos. Estamos aflitos porque estamos nos preocupando, ansiosos com algo que não sabemos a resposta. E esquecendo que tem um comando maior tomando conta disso tudo, que é o que ele nos faz entender nesse trechinho do Evangelho. O que ele diz quando ele fala, você que chora será amparado, você que tem fome será saciado? Ele está dizendo que vai dar tudo certo e que você precisa confiar. Nós precisamos confiar. Eu também aqui estou no mesmo barco junto que vocês. Então, precisamos confiar, porque somos espíritos destinados à felicidade e precisamos entender que essas aflições que estamos passando vão nos levar a um lugar melhor, a um lugar mais alto. E agora então, entrando no item 3, que é a parte que fala da justiça das aflições, ele vai falar da vida futura, né? Então, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, porque é a nossa verdadeira morada, o plano espiritual. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, né? Então, essa conveniência de sofrer para ser feliz é tudo isso que a gente estava falando até um tempinho atrás. É saber a importância desse sofrimento para alcançarmos a felicidade. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Então a gente já deu uma pincelada nisso aqui no início desse vídeo, nos vídeos passados. Eu vou deixar aqui também, aqui embaixo para vocês, a parte do Livro dos Espíritos, que vocês podem ler também mais sobre isso, a pobreza, a riqueza, como provas e várias outras explicações relacionadas a por que uns têm, outros não têm, por que uns sofrem, outros não sofrem, né? Apesar de ser um entendimento bem mais complexo, mas já dá para vocês começarem entendendo a partir desses trechinhos. Ele vai continuar falando que, assim, todavia, o que menos ainda se compreende é essa desigualdade, né? Parece que existe uma desigualdade, como ele fala aqui, entre os bens e os males, repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que
prosperam. É aquilo que eu falo do cuidado com a nossa visão restrita, com a nossa inteligência ainda restrita. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então é interessante que o Kardec está trazendo aqui, porque olha o título, Justiça das Aflições. Aí você que tem essa visão restrita que eu falo, a gente olha e fala assim, mas não tem justiça, eu não entendo essa justiça, porque como é que o rico pode roubar e ficar ali na maravilha, viver ali maravilhosamente bem, e o pobre que luta ali, o trabalhador não sei o quê, acaba sendo injustiçado. Não é assim que a gente olha, que a gente vê? Alguém chega no trabalho falando, nossa, aí conta uma história, você fala, meu Deus, não existe justiça. Não existe justiça divina. E é aí que a gente precisa entender o que ele vai falar agora. Temos que ter um critério, que é o seguinte, isso tá lá na Gênesis também, eu vou deixar aqui o trechinho se vocês quiserem ler. Todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. Então, se Deus é a inteligência suprema, como que da inteligência suprema não vai sair uma coisa igualmente inteligente? E daí a gente parte para um raciocínio de que se estão acontecendo todas essas coisas, é porque elas fazem parte dessa vontade maior, que a gente não pode ver, não pode entender, mas que tudo tem um porquê. Então, essa situação, tá? E aí, pessoal, a gente precisa de novo, né? Até o Haroldo Dutra, ele fala disso num dos vídeos dele. Ele fala que existe aquele sofrimento que nós causamos nessa existência, por às vezes uma negligência, mas existe aquele sofrimento que está associado a uma coisa que eu preciso passar para aprender, ou alguma coisa que eu provoquei numa outra existência. Mas então, voltando, esses sofrimentos, tirando essas situações, elas estão relacionadas, elas estão vinculadas a um todo maior e principalmente regidos por essa justiça. O que vai fazer entender as desigualdades? Isso que eu acabei de falar. Esse entendimento de que Deus é a inteligência suprema e de que por ele ser a inteligência suprema, nada que possa vir dele possa ser diferente de inteligência. E é o que ele fala aqui. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, inteligência suprema, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Também vou deixar aqui, se vocês quiserem consultar, uma parte que fala de Deus lá na Gênesis, para dar um fechamento melhor. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Falamos disso também no vídeo passado, né? Deus não fala assim, eu gostei daquele ali, eu acho que ele merece, aquele ali não merece. Não é isso. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há também de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se, ou seja, vamos focar nesse entendimento para seguir a nossa vida com tranquilidade, para viver da melhor forma. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. E aí a gente também já falou disso, né? Lá no início, nos vídeos mais antigos, nos primeiros vídeos, quando falamos que o Espiritismo é essa chave, é o Consolador, é essa terceira revelação que vem nos explicando agora o que nós somos, para que estamos aqui, para onde vamos, né? É aquilo que ajuda toda a nossa crise existencial, onde estou, o que sou, para onde vou. Não vamos ter a resposta completinha, porque não estamos preparados, né, para ter essa resposta, mas já podemos não nos livrar da dor, mas pelo menos ter o entendimento de por que estamos passando por certas situações, por certas aflições. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha plantado aí uma sementinha para que você possa lidar com esses sentimentos, se você está passando aí por um momento difícil, está ansioso com alguma coisa, para que você possa lidar melhor com esse sentimento e falar assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que eu puder, mas o que não estiver no meu controle, eu vou confiar, eu vou ter fé, porque existe uma inteligência suprema no comando.
Tá bom, pessoal? A gente vai continuar no próximo vídeo, vamos falar aqui, ó, das causas atuais das aflições. Vai dando aquela lida antes para que você possa entender melhor o que a gente está falando. Vai procurando outros vídeos, é esse conselho que eu sempre dou. Vamos ver aí se a gente consegue dar uma ajudinha nas nossas aflições e continuar seguindo o nosso caminho com mais tranquilidade. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!